E então aconteceu Uns contendiam por uma fé, outros por outra. que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: Irmão, você já foi salvo? e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Não há outro meio de sermos salvos. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, Cada um tenta encontrar a resposta certa. que se dentre vós algum membronita Mas não devia haver uma resposta certa para todo mundo. Você não tem ido à igreja? deste emana sabedoria Em e meio a essa guerra conhecimento, de palavras e divergência e a de verdade vos libertará. Cuidado com o orgulho, menino. A sua alma está em jogo. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância Decidi investigar melhor o assunto. e que depois de muito conhecimento Se não adquirido, tivesse acontecido comigo, descobre que, por fim, eu acreditaria. nada sabe. Encontrei um escritor. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse episódio aqui é especial, tá vindo do futuro. Ele é um lapso no tempo aqui, a gente vai dar uma interrompida no nosso trabalho. Eu vou falar algumas coisas e depois a gente volta ao nosso trabalho de estudo. E por que a gente vai fazer essa conexão aqui? É como se fosse o Palavras de Mormon, então vai ser o Palavras de Ozzy, saindo lá do futuro, vai colocar algumas informações aqui no meio e depois a gente vai continuar. Que informações são essas? A gente vai falar sobre a minha conclusão sobre todos esses estudos aí que eu fiz. Só que a minha conclusão, ela foi feita depois que eu fiz todo o estudo. Mas, assim, como é muita informação e eu desenvolvi esse estudo primário, vamos dizer assim, em 2 meses, eu acho. E o Membro Pod vai levar muito mais tempo do que isso para conseguir gravar todos os episódios. Então eu já vou abordando aqui a minha conclusão e depois, posteriormente, a gente vai continuando aí com os outros assuntos que tem que ser abordados sobre esse estudo aí da história da igreja. Bom, até então a gente tem visto que essas informações trazidas pelos estudos são importantes, são relevantes, são muito conflitantes, a gente tem que chegar em alguma decisão sobre elas, né? Então quando eu vou tomar decisões que vão dar rumo à minha vida, eu sou sempre assim bem metódico, sistemático e principalmente determinado, né? Então eu vou caçar a informação e eu vou chegar numa conclusão. Vamos dar uma recapituladinha sobre algumas informações da minha vida, então que a gente já abordou ali na temporada 1. Eu quase nasci como membro da igreja, né? Era bem pequeno quando entrei para a igreja. Participei então de todos os eventos, né? Berçário, primária e assim por diante. Escrevi um diário, né? Tem muita informação no meu diário que eu já abordei também na primeira temporada. E registrado no meu diário pela própria mão da minha mãe, ela escreveu lá uma carta para mim, escreveu algumas mensagens e me marcou bastante, porque uma das coisas que ela falou lá e ela sempre disse para mim foi que eu, né, abre aspas, tem uma característica muito bonita, é muito preocupado com a espiritualidade, fecha aspas. Já expliquei em episódios anteriores aí que se a gente tem um propósito nessa vida, eu não vou vacilar aqui não, eu vou buscar, vou correr atrás, vou me dedicar para alcançar esse objetivo aí. Então eu fiz seminário, fui para missão, me formei no instituto, me casei, tive filhos, me dediquei a todos os chamados que eu tive na igreja. Só que eu encontrei essas informações valiosas aí sobre a real história da igreja, coisas que eu não aprendi no meu dia a dia, no domingo, ou nos manuais da igreja, nos cursos da igreja que eu fiz. A princípio eu achei que era uma mentira, achei que era tudo perseguição e era tudo inventado. Mas eu pensei, cara, eu vou dar uma olhadinha nisso aqui. E foi aí que eu desenvolvi o meu estudo sobre a história da igreja e estou aí agora disponibilizando para vocês nos meus podcasts. Então vou contar como que isso aconteceu. Teve uma vez que eu estava buscando algum conteúdo inspirador para preencher meu domingo. Então fui lá na lupa do YouTube e digitei, né, Livro de Mormon.
E um dos primeiros resultados ali que eu vi sobre o livro de Mórmon era um vídeo e eu resolvi, vou dar um play aqui, vou dar uma olhadinha, e eu tava fazendo outras coisas. Então eu dei o play, tava com fone de ouvido, tava fazendo outras coisas. O vídeo começou a falar sobre os erros do livro de Mórmon, e eu pensei, cara, estão falando mal do livro de Mórmon? Eu pensei, não era esse assunto que eu tava querendo buscar, não. Antes de eu ter a chance de desligar ou mudar o vídeo para alguma outra coisa que era do meu interesse, a pessoa estava falando que se eu quisesse confirmar essas informações, tá duvidando de mim? Então pega o teu livro de Mórmon que tá aí na tua mão e pega o livro de Mórmon de 1830, tem a versão em PDF no próprio site da igreja, e confere lá se eu tô mentindo. Eu pensei, isso aí é uma argumentação bem forte. Porque o que eu tinha em mente, o livro de Mórmon, a palavra de Deus, é o livro mais correto que a gente tem na Terra. Não tem o que ser questionado sobre ele, é uma história maravilhosa, traz um espírito muito forte. E o pessoal vem com historinha de que tem erro, contradição, né? E a gente pensa, não, esse pessoal aí tá perdendo tempo, tá incomodando, né? Não tem nada pra fazer. Mas, quando a pessoa chega e alega, vai conferir no próprio site da igreja, na própria escritura que tá aí na sua mão pra ver se eu tô mentindo, eu pensei, aí é uma coisa que realmente me chamou a atenção. E foi por esse motivo que eu quis iniciar a nossa temporada aqui de estudo da história da igreja, com os erros do livro de Mórmon. Foi o primeiro assunto que eu abordei referente a esse material, entre aspas, anti-Mórmon. Por que entre aspas? Porque eu fui descobrindo com o tempo, com os meus estudos, de que esse material que eu tratava como anti-Mórmon, na verdade, são informações de alguns fatos e algumas verdades que não são abordadas enquanto nós somos membros da igreja, ali no domingo, no dia a dia, nas escrituras, nos documentos da igreja. E até então eu considerava, como membro da igreja, de que se essas informações não são tratadas pela igreja, são mentira. Portanto, um material anti-Mórmon. Mas com o tempo e com o desenvolvimento do meu estudo, eu fui vendo que as informações que eu tinha sobre a igreja, elas não estavam assim muito completas e por muitas vezes elas pareciam manipuladas. E também o desenvolver do estudo da história da igreja acaba comprometendo a imagem dela e colocando em xeque a sua veracidade. Então, como membro da igreja, a gente tem muito material para estudo, tem muitos livros, muitos manuais, e assim, não tem o porquê você sair buscando informações fora. A igreja é a fonte do evangelho restaurado, tem profetas videntes ali para passar informação, tem muita liarrona, tem muito livro, tem muita coisa. Para que buscar informações fora, se ali já está mastigadinho, tudo certinho, e muita informação rica para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento e crescimento. Mas, infelizmente, pessoal, tenho que dizer para vocês que a organização da igreja não tem sido muito sincera, nem muito aberta sobre como as coisas aconteceram. E isso é muito triste para mim, porque era uma situação que eu nunca esperava vir de uma organização que fazia parte tão grande da minha vida. Mas quero deixar claro que esse episódio aqui não é para destruir a imagem da igreja, não é para te convencer a sair da igreja, é só para abrir os seus olhos sobre essa informação, de que aconteceram coisas, episódios na história da igreja no passado, de que a igreja não está abordando e não está comentando, e pior, tem manipulado ou omitido algumas informações. Mas por que a igreja faria isso? Porque essas informações comprometem a imagem da igreja como única e verdadeira igreja de Cristo restaurada na terra. Ah, não, Ozzy, você tá indo longe demais. Satanás tá te usando como instrumento dele e você vai pagar caro no último dia. Eu sei, eu entendo que tem muita gente que, às vezes, quando a gente fala mal da igreja, né, ou quando a gente tá falando informações que a pessoa não gosta sobre a igreja, os membros vão levar como se estivesse falando mal da própria mãe. Mas vocês têm que prestar atenção que o meu intuito aqui não é difamar, não é atacar, tá bom, pessoal? É só trazer informação e assim, correta, tá? Não tô tentando trazer mentira, enganação para confundir vocês. Não autorizei Satanás a me usar como instrumento, não o conheço, não gosto dele. E muitas das conclusões que eu cheguei sobre esse assunto, eu estava na sala celestial, sim. Como eu estava muito perturbado sobre essas informações e eu era coordenador geral no templo de Curitiba, eu estava toda semana lá e antes de terminar o meu trabalho no templo, eu passava pela sala celestial para fazer as minhas orações
E ficava lá bastante tempo orando e pensando sobre essas coisas que eu estava aprendendo sobre a história da igreja, pedindo forças ao Senhor para que eu pudesse entender aquelas coisas e chegar em alguma conclusão. Então sim, muitas dessas conclusões eu tirei dentro da própria sala celestial. Não acho que Satanás ia estar lá na minha cabeça me confundindo. E outra coisa sobre o meu estudo, também eu tenho me esforçado em buscar todas as fontes desses documentos originais de tudo que eu estudo. Então, assim, tento o meu máximo aí em ser cauteloso e não adicionar conteúdo duvidoso. E outra coisa importante para mim é deixar claro quando é um fato e quando é uma opinião minha. Então, vamos lá, vou contar para vocês como foi esse evento para mim de descobrir essas informações e como eu cheguei na minha conclusão. Como um membro fiel ali da igreja, eu tinha algumas dúvidas, era pequena, sabe? Algumas dúvidas irrelevantes quando eu estudava as escrituras. E quando essas dúvidas elas não tinham uma resposta adequada trazida pela igreja, a resposta basicamente é o quê? Que Deus sabe todas as coisas, que eu não preciso me preocupar com isso porque futuramente, né, a nossa consciência, a nossa inteligência aqui é mínima comparado com depois da nossa ressurreição. E muito do conhecimento de todas as coisas só vai ser trazido à tona pra gente depois. Quem é o pai de Deus? Como é que surgiu os dinossauros? Como existem tantos povos antigos, egípcios, chineses, vários outros povos africanos com milhares de anos, sendo que teve o dilúvio? Como que a arqueologia encontra esqueletos de milhares de anos, sendo que a Terra tem só 6, 7 mil anos? Onde era o Jardim do Éden? Como couberam todos os animais na arca? Por que teve poligamia na igreja? Por que acabou? Poxa, bem na minha vez acaba? Bom, algumas dessas questões a igreja traz algumas respostas, assim, vamos dizer assim, superficiais, mas para muitas delas, realmente, a resposta é Deus sabe de tudo, não se preocupa com isso agora, que futuramente você vai saber todas essas coisas. E para as questões que são ataques à igreja, como os mormons são racistas, os mormons não são cristãos, o livro de Mormon é falso, a igreja simplesmente fala, não dê bola, isso aí eles estão interpretando mal, isso aí é ataque, não dê bola para essas informações. E assim a gente pode focar no evangelho, nas doutrinas, princípios do evangelho que a gente aprende na igreja e não precisa se preocupar com essas informações que são irrelevantes. Ah, Ozzy, mas teve um bispo lá que aprontou, um bispo que abusou, um bispo que aconteceu isso, aquilo, um membro ali do bispado que desviou um dinheiro do dízimo. Pessoal, a igreja ela não ensina essas coisas. Isso aí são erros de pessoas. Ah, mas foi um profeta. O profeta pode cometer alguns erros também, porque ele é um ser humano. Pera aí, Ozzy, você tá atacando a igreja ou tá defendendo? Eu não tô atacando nem defendendo. Eu tô trazendo aqui nesses episódios a análise de eventos e a análise de informações, tá? E eu vou estar trazendo a minha opinião sobre essas análises, a minha conclusão. Bom, desde a primária eu já entendi o que era um testemunho. E eu sabia que o testemunho era uma peça-chave para o nosso desenvolvimento individual como membro da igreja. Então, quando eu fiz 8 anos e eu ia ser batizado, cara, eu fiquei preocupadíssimo, que eu pensei, cara, eu não tenho testemunho? Sabe, essa confirmação, esse sentimento super forte. E eu já tava indo ser batizado, tava me sentindo assim, bem culpado. E quando eu fiz 12, então, que eu tava recebendo sacerdócio, o poder de Deus, ia distribuir sacramento. E ainda não tinha essa confirmação. Sim, domingo eu prestava meu testemunho, falava de Joseph Smith, o profeta de Deus, a igreja verdadeira. E eu não falava eu acho, eu falava eu sei que a igreja é verdadeira, eu presto o meu testemunho. E eu não estava mentindo, eu acreditava que a igreja era verdadeira, e prestava o meu testemunho disso. Mas eu tô querendo levantar aqui que o testemunho, aquele sentimento muito forte que não é arrancado de você, eu queria muito esse sentimento, eu já sabia, não era exigente, não estava esperando que o Senhor aparecesse para mim como apareceu para Joseph Smith, não estava esperando visita de anjos, nem nada assim sobrenatural, eu estava esperando aquele sentimento bater. Chegar àquela confirmação, aquele calor no peito, aquilo que assim é bem distinguido de qualquer sentimento
que não vai ser confundido com qualquer sentimento natural. Então eu ali com 12, 14, 16 anos me sentindo incompleto, me sentindo insuficiente, sentindo aquela culpa de o que está acontecendo que eu não estou recebendo essa confirmação. Então assim, quando chegou o tempo de missão, então, meus amigos, eu sabia que o negócio era sério, porque cara, você vai ser um representante de Jesus Cristo. Vou colocar aquela plaquinha no peito e não tenho essa confirmação? Eu vou sair de casa em casa prestando meu testemunho que eu não tenho? Eu pensei assim, cara, eu vou chegar na missão, eu vou ensinar as pessoas, eu vou prestar o meu testemunho. Se eu tiver esse testemunho, essas palavras elas vão ter poder. Se eu não tiver, vão ser palavras tentando confirmar uma coisa que eu ainda não recebi. Então a análise que eu fazia, que muita gente quando está na igreja não faz, é essa análise de não confundir simples sentimentos pessoais com fé ou testemunho. Os sentimentos bons do nosso dia a dia, eles fortalecem a nossa fé. Só que um testemunho real, ele é algo que a gente pode diferenciar bem claramente de um sentimento qualquer. E esse testemunho real, ele não pode ser tirado da gente. Então, como membro da igreja durante todos esses 30 anos como membro da igreja, eu tive sim muitos sentimentos bons quando eu lia as escrituras, quando eu assistia um vídeo da igreja, quando eu escutava algum discurso na igreja, no templo. Por muitas vezes eu chorei, esses sentimentos bons às vezes eles transbordam, mas eu ainda tinha uma preocupação em receber esse testemunho real, essa confirmação aí no peito. E assim, tamanha era a minha preocupação com esse assunto, que até quando eu estava fazendo o meu curso do Pathway, foi em 2015, 14. É o curso de introdução para ingresso na Universidade Brigham Young. Então, quando foi solicitado ali uma redação sobre qualquer assunto, eu resolvi o quê? Escrever sobre o testemunho. Você tinha que desenvolver uma redação em inglês. E foi quando eu desenvolvi aquela minha dissertação, aquele artigo que eu chamei de A Fonte da Verdade, olha só. Eu traduzi ele para o português, porque eu achei ele bem interessante. Foi a primeira vez assim, que eu desenvolvi um estudo argumentativo sobre o testemunho e sobre a veracidade do evangelho. Então assim, se você vê, eu estava fazendo Pathway, eu era membro da igreja, estava na estaca, estava no templo, não estava questionando a veracidade do evangelho, eu estava só levantando a argumentação, para chegar numa conclusão. Qual que era a conclusão que eu queria chegar no meu artigo? A importância do testemunho. Então, como essa dissertação assim, foi muito importante para mim, eu vou estar lendo ela aqui para vocês. Vai levar uns 2-3 minutinhos para eu terminar essa leitura. Ela começa assim: a fonte da verdade. É errado duvidar ou questionar doutrinas do evangelho ou é uma parte normal do desenvolvimento de um testemunho? Por meio das dúvidas sobre as doutrinas, Joseph Smith encontrou a verdade. Mas como membros da igreja, devemos nos concentrar em obter um testemunho e fortalecer nossa fé, para que as dúvidas e perguntas sejam resolvidas. Devemos orar com fé para saber o que fazer estando determinados a obedecer, porque o Senhor preparou o caminho. Existem aqueles que distorcem a verdade e mudam as doutrinas. O conhecimento do mundo não é capaz de definir as coisas espirituais. Elas podem ser entendidas apenas pelo Espírito. Elas devem vir do coração e é aí que encontramos o testemunho. Um conhecimento seguro da veracidade das doutrinas do Evangelho. O presidente Kimball aconselhou como obter um testemunho. Estude, reflita, pense, ore e haja. É claro que o estudo é importante, mas deve ser acompanhado de oração e fé. O profeta Alma, no livro de Mormon, disse: Não achas que eu mesmo sei dessas coisas? E eis que testifico que eu sei dessas coisas, das quais tenho falado, e que são verdadeiras. E como supõe que eu sei? Eis que te digo que me foram comunicadas pelo Espírito Santo de Deus. E eis que tenho jejuado e orado por muitos dias para que eu possa conhecer essas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que elas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as manifestou a mim pelo seu Espírito Santo. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. Está em Alma 5, 45 e 46.
A simples aceitação passiva das doutrinas não nos trará um testemunho. Deus nos revelará quando nos tornarmos humildes, receptivos e comprometidos a obedecer. Quando não aceitamos doutrinas a menos que comprovadas intelectualmente, não demonstramos fé. A fé não é ter uma lealdade cega, mas obedecer fielmente é abrir as portas que encerram o conhecimento espiritual. O adversário nos faz pensar que, quando aceitamos sem questionar, é uma obediência cega, e não é pensar por nós mesmos. A verdade é que não somos obedientes porque somos compelidos a fazer, mas é porque sabemos das verdades espirituais e decidimos obedecer movidos pela fé e pelo testemunho. A questão é simples: confiamos no Pai Celestial? Às vezes não entendemos o motivo para obedecer, e nesse período usamos a fé. Não há temor no amor, mas o amor lança fora o temor. 1 João 4,18. Então, acabou aqui a minha dissertação. Então, em resumo, o que basicamente eu pude extrair desse meu texto? Joseph recebeu a verdade por quê? Porque ele questionou. Mas a gente, como membros da igreja, tem que se concentrar no quê? Em ter fé e em obedecer. Tá? Não é pra gente sair igual o Joseph, indo de igreja em igreja, questionando tudo. A gente já recebeu o evangelho restaurado aqui, tá prontinho, o bolo tá fresquinho no nosso colo. Não é pra sair, questionando tudo. Então, agora que a gente já tem esse evangelho restaurado, é pra fazer o quê? Ter fé e obedecer. E assim a gente vai receber o nosso testemunho. Algumas pessoas vão chamar isso de lealdade cega, mas gostaria de ver isso como uma obediência fiel. Então a gente não precisa entender tudo. Se alguma coisa parece confusa, a gente tem fé e obedece, tudo vai ser resolvido. Essa foi a minha conclusão ali na época como membro da igreja, mas assim, quais são os pontos falhos aqui dessa conclusão? Quando Joseph estava indignado com algumas coisas que ele aprendia nas igrejas, estava confuso, essas religiões também afirmavam que eram a fonte da verdade. Elas também exigiram: tem fé, obedece aqui que você está no caminho correto. Mas ele resolveu questionar, pesquisar, e assim ele recebeu a resposta dele, a visita de Deus Jesus Cristo. Se eu estou errado em questionar e pesquisar essas informações fora da igreja, no que isso me diferencia do próprio Joseph Smith? Se eu sou um juiz e eu estou ali julgando um caso, eu não posso ser unilateral. Eu tenho que avaliar os dois lados da história para que eu possa chegar numa conclusão mais assertiva. Se eu estiver interessado em só ouvir um lado da história, a justiça pode ser comprometida. E aplicando isso para o Evangelho, onde que se encontra a linha que separa a minha fé no Evangelho restaurado de uma lealdade cega? Na ignorância, na falta de conhecimento, num ponto de vista unilateral. Por isso, muitas vezes a gente vai ver pessoas assim com um conhecimento fenomenal, mas por esse conhecimento ele ser unilateral, elas podem agir com ignorância. Então, para situar vocês aí na cronologia da minha história na igreja, esse meu estudo sobre o testemunho aconteceu ali em 2014, e o meu estudo sobre o livro de Mórmon, sobre a veracidade da igreja, foi no final de 2017, começo de 2018. Então ainda tive 3 anos ali de membro da igreja fiel. Durante esse período aí eu tive contato com alguns materiais também que me atraíram a atenção. Teve um material, um conteúdo de Harvard, que era um estudo falando algumas dicas. Essas dicas basicamente eram o quê? Foi dito que nós deveríamos manter uma mente aberta para novas informações. A gente tem que manter as nossas opiniões, nossos fundamentos, nossas crenças, mas nunca assim tão obcecados e fanáticos que assim quando a gente recebe uma nova informação, a gente já desconsidera ela ignorantemente, sem estudar ou sem considerar aquela informação. Um outro conteúdo que tinha me chamado a atenção também foi um vídeo que eu assisti do Felipe Castanhari. Ele fala sobre a bolha social. E basicamente nesse vídeo ele fala assim, que a nossa vida ela se passa num contexto
onde a gente vive e com pessoas com quem a gente convive. Então, as chances das minhas opiniões serem formadas dentro desse contexto, assim, é muito grande. E isso contribui para que ocorra um bloqueio para tudo que vem de fora. E assim cria, né, essa bolha social, que é o resultado de uma ignorância. Porque nem sempre o que eu acredito ou o que eu vivi vai estar correto. Não é 100% de tudo que eu faço, tudo que eu acredito que vai estar correto, né? Então, muitas vezes a naturalidade das coisas é a gente ir mudando de ideia, aprendendo, evoluindo com o passar do tempo. Inclusive, a nossa segunda temporada foi sobre esses assuntos. Desenvolvimento pessoal, e a gente tem um episódio ali completinho sobre essa bolha social. Bom, o que acontecia quando eu recebia ofensa? Me deparava-se com ofensas anti-mormon, pessoas agressivamente atacando a igreja. Eu seguia a instrução que a própria igreja disse, né? Não dá atenção, né? Porque são o quê? Mentiras que Satanás tenta implantar na nossa mente, né? Ele é astuto, ele é o pai da mentira, então não tem nada de bom para se encontrar ali. Só que ali em janeiro de 2018, quando eu estava buscando aquele vídeo para complementar o meu domingo sobre o livro de Mormon, e eu me deparei com aquele vídeo que falava contra o livro de Mormon, esse vídeo ele não era agressivo, ele era até coerente, mas não era o que eu estava buscando, né? Mas assim, fez bastante sentido, principalmente aquela frase ficou na minha cabeça, né? Tipo, você tá em dúvida? É só ir lá, confere o PDF da versão de 1830, tá no próprio site da igreja, e compara aí com o livro de Mormon. Então eu não assisti o vídeo inteiro naquela época, mas essa alegação, ela tomou minha atenção. E por isso eu digo pra vocês, né, pessoal, né, tá ouvindo nossos episódios, tá sendo de proveito pra vocês, curte lá, comenta, se inscreve no canal, porque, né, quanto mais visualizações, quanto mais curtidas, quando alguém busca lá nas palavras-chave na lupa, o nosso conteúdo vai estar cada vez mais para cima. Foi assim que eu tive contato com esse conteúdo, alegando essas informações sobre o livro de Mormon. Bom, eu nunca tinha questionado minha fé. Eu sempre considerei assim, o meu conhecimento do evangelho, das doutrinas, assim, bem razoável. Então, em março de 2018, eu tomei uma decisão de estudar, assim, com afinco as doutrinas do Evangelho, as Escrituras, e eu estava decidido a receber o meu testemunho. Eu estava tirando umas férias ali, eu pensei, cara, eu vou dedicar esse tempo todo que eu tenho disponível só para estudar as Escrituras, orar, jejuar, e eu vou receber esse meu testemunho. Eu até dei um nome para essa época da minha vida, eu chamei de Semana Santa. Basicamente, o que eu fiz foi uma preparação espiritual, né? Foi um intensivão ali para poder receber esse testemunho, essa confirmação que eu tanto estava lutando por. Resolvi fazer uma leitura das Escrituras, então, primeiro, estudo das Escrituras. Comecei pela Bíblia, peguei ela do início ao fim. Foi um estudo usando o manual da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, Manual das Escrituras do Instituto. Eu fui lendo a Bíblia, escutando o áudio, então, para poder fixar mais, né? Não sei se a igreja tem hoje áudio da Bíblia, mas provavelmente não. Eu escutei o áudio do Cid Moreira, consegui baixar o áudio do Cid Moreira, e é interessante, porque assim, do jeito que ele lê, do jeito que ele fala, você consegue entrar, né, imergir mais na escritura do que simplesmente lendo. E eu já ficava com o manual de instrução aberto ali. Quando chegasse a escritura que tinha algum comentário, eu ia dar uma pausa e ia dar uma estudada naquele comentário, né, e fazer as minhas anotações. Então eu tive um diário de estudo, desse estudo que eu fiz, e fiz anotações nas minhas escrituras. Terminei a Bíblia, comecei o livro de Mormon. A mesma coisa, manuais da igreja, leitura, escutando os áudios, foi bem bacana. Eu tinha um escritório em casa, tinha um sofá, tinha a mesa do computador, então eu pedi para minha esposa, eu falei, eu vou estar, né, de folga esse mês todo, eu vou precisar fazer um estudo, depois eu vou comentar contigo, eu vou compartilhar com você as minhas ponderações, mas eu não vou sair do escritório. Minha esposa foi um grande apoio para mim nessa época, porque eu precisei desse tempo para mim, eu não queria ser interrompido com nada, para não desviar o foco do meu estudo, para resolver problemas em casa.
E eu incluí muitas coisas nesse meu estudo, não foi simplesmente uma leitura das escrituras. Por exemplo, eu pensei, cara, na missão a gente acorda cedo, dorme cedo, então eu vou seguir essa rotina. Acordava às 7 da manhã, ia pro escritório, só saía às 10 da noite para ir dormir. Todo esse tempo eu estava fazendo um jejum, então assim, eu começava um jejum, quando dava 24 horas eu terminava, fazia oração, comia alguma coisinha e iniciava um outro jejum. Fiquei em jejum todo o período do meu estudo. E muitas vezes durante o estudo, durante o decorrer do dia, eu estava ali fazendo orações. Então, de repente, eu parava meu estudo, parava um pouco, tirava o fone, fazia a oração, continuava. No meu diário, eu comentei ali que foram 10 dias nesse estudo das Escrituras. Então, eu acho que foram 7 para a Bíblia e 3 para o livro de Mórmon, para conseguir terminar as Escrituras, todo esse estudo, a leitura e as minhas anotações. E o restante dos dias foi estudo sobre a história da igreja, essas informações que a gente está passando aqui para vocês, tá? Mas sobre aqueles 10 dias de estudo das Escrituras, eu escrevi assim: durante a minha vida, e especialmente na missão, tive muitos momentos espirituais fortes e edificantes. Se eu juntasse os 10 dias mais edificantes da minha vida toda, diria tranquilamente que esses 10 dias aqui foram até 10 vezes mais intensos. E este esforço teve um único propósito: receber um testemunho real e forte da veracidade do Evangelho restaurado. Cara, meses depois, teve uma pessoa que veio me perguntar, conversar comigo: por que você saiu da igreja? E eu comecei a explicar, falei, olha, eu fiz um estudo das escrituras, li as escrituras em 10 dias, escutando áudio e fazendo anotações, vendo os manuais, e depois eu estudei as coisas referentes à história da igreja, e eu cheguei nessa conclusão de que realmente, cara, a igreja não é verdadeira. A pessoa explodiu na hora e falou: esse teu estudozinho ridículo, vai orar, vai jejuar. Começou ali a destilar o ódio dela pela minha conclusão, pela minha opinião. Então, desvalidou o estudo que eu fiz. E, aliás, eu nem tinha chego no ponto para falar, eu também orei e jejuei e tal, mas enfim. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu posso fazer qualquer estudo sobre a história da igreja e eu posso ver todas essas informações, vamos dizer assim, absurdas, super convincentes, super comprovadas. Mas ainda assim, como um membro fiel, eu vou confiar mais no Espírito, eu vou confiar mais na resposta divina do que nessas informações. É o que a gente aprende na igreja. E foi isso o que eu quis fazer nesse momento. Eu quis fazer o próprio processo que a igreja incentiva a gente a fazer: estudar, jejuar e orar, para receber um testemunho, e daí nada mais vai importar, nada. Então, quando a gente chega para um membro da igreja hoje e fala, aconteceu isso, aquilo, parece que Joseph Smith mentiu sobre algumas coisas, parece que a igreja não é realmente o que elas dizem ser. A pessoa, o membro da igreja, ele pode facilmente desvalidar isso, dependendo da fé que ele tem na igreja. Automaticamente ele vai considerar aquilo como mentira, ou o Senhor tem uma resposta, tem alguma explicação sobre isso e eu não vou dar ouvidos para isso que ele está me dizendo. Mas quando eu alego que eu fiz um estudo das Escrituras, fiz orações, fiz jejum e não tive a resposta confirmando o Evangelho da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, como sendo verdadeiro, não resta argumentação. Ozzy, mas esses momentos espirituais que você teve durante a sua vida, durante a sua missão, isso foram o seu testemunho, você não está prestando atenção. Vamos dar uma olhadinha o que o Bruce R. McConkie falou sobre o testemunho? Por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo de maneira a não ser esquecida. Posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, que eu não recebi essa confirmação que Bruce R. McConkie comentou aqui. Esse é o ponto, Eu poderia estar visitando diversas religiões e ter muitos sentimentos bons enquanto lia as escrituras nelas ou escutava uma música, muitos sentimentos bons assistindo um filme qualquer, mas isso não é uma confirmação de que essa é a igreja verdadeira.
Porque se eu considerar isso como uma confirmação, então todas as igrejas são verdadeiras na face da terra, porque todos os membros delas têm os mesmos sentimentos dentro da sua própria igreja. Então não vou levar esse sentimento de forma leviana. E eu tô dizendo assim, eu não esperava nenhuma manifestação visual ou alguma resposta desse nível. Somente o que Bruce R. McConkie comentou aqui. O Espírito trazendo essa confirmação de uma forma tão forte e evidente que eu não vou esquecer. Tiago 1,5 incentiva a gente a pedir a Deus, que dá liberalmente, mas a Escritura complementa ali que a gente tem que pedir com real intenção, desejo sincero de receber uma resposta. Tem muitas outras escrituras, na próprio livro de Mórmon, em Moroni ou Alma 37, também fala que o Senhor cumpre suas promessas, o Senhor ele nos dá essa resposta que a gente tanto pede. Se eu for analisar a minha vontade de receber uma confirmação e o meu esforço, eu já deveria ter recebido essa confirmação muito tempo antes, né? Já desde criança eu era dedicado e eu era interessado em ter meu próprio testemunho. Obviamente, durante todos esses anos na igreja, eu ia assim, lá na frente, prestava meu testemunho, falava sobre a igreja, falava sobre a veracidade do evangelho, mas sem ter ela. E sim, eu imagino que muitos membros fazem dessa mesma forma. Não pela questão de mentir, mas pela vontade de fazer com que essas palavras se tornassem realidade. Mas aqui nesse momento eu posso prestar o meu testemunho para vocês, o mais forte e mais real de todos, de que eu não recebi essa confirmação, mesmo seguindo todos os passos, todos os requisitos para que ela fosse alcançada. E eu posso confirmar para vocês que sim, eu estava com real intenção e não, eu não estava em dúvida. Após esse meu momento de estudo das Escrituras, então eu fui fazer o estudo da história da igreja e observar essas informações que estavam sendo trazidas. Cada informação que eu estava lendo sobre a história da igreja que eu não tinha conhecimento era uma facada na minha alma, destruindo tudo que eu já tinha acreditado por toda a minha vida. E foi assim porque eu estava vendo que era evidente que aquelas informações estavam corretas. J. Reuben Clark, ele foi primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, também foi advogado e ele falou uma frase assim: a sabedoria das massas é maior do que a de um indivíduo. O povo pode facilmente ser manipulado dependendo da instrução que tem. Então, basicamente, se a igreja esconder algumas informações que não vão ajudar, ela pode manipular mais facilmente a fé daquela pessoa. Uma outra argumentação que eu ouvi muito quando eu saí da igreja também, quando eu comentava por cima assim, as informações que eu tinha adquirido, as pessoas falavam, não, isso é erro dos homens, né? Se Joseph ou Brigham Young cometeram alguns erros, isso daí era porque eles eram seres humanos também. Assim como o profeta hoje, qualquer pessoa pode sim cometer alguns erros, isso não vai prejudicar na veracidade do evangelho. Mas não, pessoal, não tem a ver somente com o erro dos homens. É a somatória de muito erro, tantas coisas graves que aconteceram somadas, que a não ser que você seja assim, um fanático fervoroso, você não consegue defender a igreja. A não ser que você se abstenha dessa informação toda. Então, basicamente, para você se manter na igreja, você tem que se manter na ignorância. Ah, Ozzy, mas eu recebi um testemunho. Eu posso confirmar para você que eu recebi um testemunho. O que eu teria para dizer para você sobre isso é que eu respeito, sim, os seus sentimentos e o seu testemunho, mas eu não acredito que ele seja real. Nessa época que eu estava saindo da igreja, eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou, falou exatamente isso. Ah, eu tenho um testemunho, né? Então como que você explica isso? A pessoa comentou que o testemunho dela foi um sentimento muito forte que ela teve quando estava lendo o terceiro Nef, a visita de Jesus Cristo nas Américas. Os sentimentos transbordaram, essa pessoa sentiu muito forte essa escritura enquanto estava lendo. E eu falei, tá, você poderia ter tido esse sentimento da mesma forma assistindo um filme romântico ou algum filme com um final meio triste e você se emociona?
Eu, por exemplo, eu poderia estar aqui te contando uma história, uma mentira, mas assim, uma história tão bonita e tão bem montada que você vai se emocionar, mas era uma mentira. Então você não pode usar as suas emoções como uma definição de testemunho. Ou mesmo eventos, você não pode chegar e falar, olha, eu tive uma experiência assim. Fiz uma oração, a pessoa se curou e isso foi muito forte e para mim é um testemunho da veracidade da igreja. Porque a gente está ignorando o fato de que milhares de religiões no mundo têm as mesmas experiências. Então, batistas, metodistas, espíritas, católicos, muçulmanos têm as mesmas experiências enquanto eles leem as escrituras, eles recebem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e sim, dentro dessas religiões também, eles oram e muitas vezes as pessoas são curadas. Isso é uma confirmação de que a igreja é verdadeira? Isso é o que foi representado ali por Bruce R. McConkie, quando ele falou que até as fibras e os nervos do corpo sentiriam essa resposta de forma que você nunca ia esquecer? A gente acaba se sentindo mais especial do que as outras pessoas nas outras religiões, ou a gente simplesmente não considera os sentimentos, as experiências dela. As emoções são reações humanas, ela pode acontecer independente de você ser religioso ou não. Então, quanto mais eu estudei sobre a história da igreja, sobre as coisas que aconteceram na igreja, sobre tudo como aconteceu, mais foi ficando claro para mim de que a igreja não é o que ela diz ser. Durante esses estudos sobre a história da igreja, eu continuei fazendo minhas orações, interessado em uma resposta. Eu continuei indo para a igreja por meses para dar a oportunidade de que, se o Senhor não fosse me revelar ou me dar uma resposta naquele momento, que ela pudesse então ser dada posteriormente, quando eu terminasse todo esse estudo. Ou se algum líder da igreja pudesse me ajudar com essas respostas. E inclusive isso foi mais uma confirmação para mim de que tinha alguma coisa errada na igreja. Porque eu segui todo o procedimento padrão que a igreja exige. Então eu fui, conversei com o bispo não pôde me ajudar com essas dúvidas, com essas perguntas, com essas informações que eu levantei sobre a igreja. Cheguei na estaca, a estaca não conseguiu me dar nenhuma resposta, né, ou conversar comigo sobre aquilo. E então eu falei, olha, se vocês puderem, me manda para algum 70, pode ser qualquer pessoa que consiga me dar alguma informação sobre esses estudos que eu levantei. Eu não tenho nem problema se for requerido que eu vá para Salt Lake para conversar com essa pessoa, mas pode ser qualquer pessoa da organização da igreja que possa me ajudar com essas questões. A estaca nunca providenciou isso para mim. O presidente da estaca falou que ia conversar com alguém, inclusive durante esses 6 meses que eu continuei frequentando a igreja, um 70 foi visitar a estaca, né, por causa de conferência de estaca. Eu até fui checar se esse 70 poderia dar uma conversadinha comigo, mas ele não podia. Porém, no discurso que esse 70 deu na estaca, ele falou sobre buscar a água limpa e não a água suja. Sim, ele falou assim no discurso, tem muitos membros aqui que às vezes vão querer informações sobre a igreja, o evangelho, e o evangelho de Jesus Cristo restaurado tem a fonte da água limpa, mas as pessoas às vezes preferem ir lá na internet buscar a água suja para beber, quando a igreja está dando a água limpa. Para mim foi claro, né, que estava sendo tratado o meu assunto ali naquele discurso. Mas o 70 não veio abordar essas informações junto comigo, como eu solicitei. E assim, eu entenderia tranquilamente, é uma pessoa agressiva, tá querendo só discutir, só trazer intriga para a igreja e a gente não vai dar bola. Eu entenderia talvez uma situação dessa. Mas eu tava ali de real intenção. Depois de anos dedicado para a igreja, depois de servir uma missão de tempo integral por 2 anos, a igreja não podia despender de uma pessoa da liderança para vir e tirar algumas dúvidas e conversar comigo sobre aquelas informações? Me explica por que essas informações que eu obtive na internet são água suja. Esse argumento pode facilmente ser usado por qualquer pessoa que queira manipular um grupo. Eu falar que a informação de fora do meu grupo é errada, é ruim, e falar que só a do nosso grupo tá correta, tá certo, e não é para ir fuçar em informação de fora,
faz com que os membros do seu grupo sejam facilmente manipuláveis, ignorantes dos fatos e fracos na busca do conhecimento, dentro de uma prerrogativa de proteção de um mal externo. Então, se não bastasse toda aquela informação que eu adquiri que estava conflitando com o que eu acreditava, todo aquele meu esforço para adquirir um testemunho da igreja que não vinha, ainda acrescentou nessa história toda a liderança da igreja não vir conversar comigo sobre esse assunto. Aí mais pra frente eu vi a história de outras pessoas dos Estados Unidos, do próprio Brasil, comentando que aconteceu a mesma coisa com eles. A mesma coisa. Levantaram algumas dúvidas, algumas informações conflitantes com o evangelho da igreja, com a história da igreja, e quando vão abordar as lideranças da igreja, são ignorados e nenhuma resposta é concedida. Olha aí. Por isso que é importante a gente compartilhar nossas experiências. Eu sempre ouvi a história das 99 ovelhas e daquela uma desgarrada, e que o Senhor foi lá atrás daquela uma para trazer de volta para o rebanho, e no momento que eu estava precisando de um apoio, não tinha ninguém para ir lá me ajudar. Bom, tem muitos detalhes sobre toda essa história que eu contei aqui para vocês, da minha saída da igreja, mas como eu falei, essa aqui é realmente só uma palavras de Ozzy, um anexo curtinho aqui no meio de todos esses episódios para vocês entenderem qual é o meu posicionamento então com esses estudos da igreja. Esse é um episódio da 4ª temporada que eu estou antecipando aqui para vocês entenderem um pouco o contexto do nosso canal. Quando chegar lá na 4ª temporada eu vou estar dando mais detalhes sobre essa saída, sobre as minhas conclusões de um contexto geral. Aconteceu muita coisa, tá? Então, assim, tem muita coisa a ser levada em consideração, muita coisa ruim aconteceu, mas a gente não vai estar abordando aqui agora. Eu já tenho esse canal há alguns anos, eu publiquei alguns vídeos falando sobre esses meus estudos da igreja há alguns anos atrás, mas eu resolvi abordar esses assuntos de uma forma mais completa e explicando também um pouco sobre a minha vida. O meu público-alvo sempre foi os membros da igreja que não têm conhecimento sobre essas informações da mesma forma que eu fui por 30 anos da minha vida. Então eu sei que no meu canal tinha muitas pessoas que já tinham saído da igreja e ficaram meio confusas com eu começando ali a publicar ali nos primeiros podcasts como se eu ainda estivesse na igreja. Ficaram um pouco confusos, mas essa é a explicação para vocês, tá, pessoal? Eu quis representar a minha vida desde o início, mostrando quem eu fui, as minhas crenças dentro da igreja e a 2ª temporada ali abordando um desenvolvimento pessoal para que a ignorância, o fanatismo não seja o empecilho para a gente conseguir absorver essas informações. E então eu fui abordando os assuntos aqui na 3ª temporada. E foi bem assim na ordem de como eu fui descobrindo as informações da igreja. Realmente comecei ali com o livro de Mórmon, algumas informações sobre o livro de Mórmon. E por que eu falei ali no episódio anterior que os papiros de Abraão era o meu episódio mais importante? Porque foi o checkmate para mim, foi a informação mais clara e mais absurda, trazida como uma evidência de que Joseph Smith estava mentindo, o que comprovou com todas as outras informações que eu já tinha levantado de que tinha grandes chances de que o próprio livro de Mórmon e a própria igreja não tivesse toda essa veracidade, todas essas visões que ele alegou ter tido. Então eu acredito que essas informações que a gente já abordou até aqui sobre o livro de Mórmon, sobre os papiros de Abraão, sobre também os estudos do livro de Mórmon, né, de DNA, dos Lamanitas, já são suficientes para que uma pessoa da igreja possa levantar seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões e argumentos sobre todos esses estudos aqui. Para encerrar nossas considerações aqui nesse episódio, eu gostaria de ler algumas citações para vocês. Então, continuando ali com o presidente J. Reuben Clark, ele falou assim: se temos a verdade, ela não será ferida pela investigação. Se não temos a verdade, ela deve ser ferida. Palavras de um primeiro conselheiro da presidência da igreja. Orson Pratt, que também foi um apóstolo lá na época de Joseph Smith, o que ele falou? Se
depois de um exame minucioso descobrir que o Livro de Mórmon é uma imposição, ele deve ser exposto ao mundo como tal. As provas e os argumentos pelos quais a falsidade foi detectada devem ser clara e logicamente afirmados para todos os que foram enganados, para que percebam a natureza do engano e sejam restaurados, e para que os que continuam a publicar a ilusão sejam expostos e silenciados, mediante provas aduzidas das Escrituras e da razão. Orson Pratt, apóstolo da Igreja. Tem também 2 escrituras que falam sobre o conhecimento. Lá em Provérbios 11:9 fala que os justos se libertam pelo conhecimento. E João 8:32 que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora tem uma frase aqui que eu encontrei lá no site, no blog Reflexões Doutrinárias, foi publicado em 2013 pelo Wandson Moreira. Mas eu não tenho certeza se essa frase é dele ou se ele copiou de algum lugar, porque ele não colocou a referência. Mas, de qualquer forma, essa frase é bem interessante, a gente vai estar comentando ela aqui. O que ela diz? Não ame uma doutrina ou um líder religioso acima da verdade. Não insista em buscar desculpas para continuar iludido. Enfrente a verdade e busque respostas e não desculpas. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.